Bom dia, a paz de Cristo. Diante de tantos acontecimentos e das mais diversas informações que temos recebido, como você está vendo a situação do Brasil e do mundo? Como você se vê dentro deste contexto? Como vemos as situações e como nos vemos faz toda a diferença para determinar como enfrentaremos e venceremos os problemas. Porque a tendência de muitos é focar somente nas circunstâncias e nas más notícias. Deixar de enxergar quão grande e poderoso Deus é. Esquecer das promessas dele na sua vida. Esquecer da sua identidade em Cristo Jesus. E, consequentemente, já não consegue mais se ver ou enxergar as circunstâncias como Deus as vê, planejou, sonhou para a sua vida. Acaba se vendo fraco, incapaz, pequeno, derrotado. Tudo isso gerado pela cegueira causada pelo medo. Em Números 13, o Senhor dá uma ordem a Moisés para enviar alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Só que o Senhor, nesse mesmo versículo, ele não só dá ordem, ele traz a memória de Moisés que a terra que eles iam espiar era a terra que o Senhor havia dado para eles. Então o povo, de maneira alguma, deveria esquecer disso, deveria esquecer da promessa do Senhor. Mas independentemente do que viriam ou das dificuldades que poderiam enfrentar, o povo deveria ter a convicção no seu coração que eles venceriam e tomariam posse da terra prometida. Nós também não podemos esquecer das promessas do Senhor nas nossas vidas. A exemplo do que está escrito lá em Josué capítulo 1, que onde colocarmos a planta dos nossos pés, dominaremos. Então, meus amados, não vai ser nenhuma doença, não é nenhum vírus que dominará o Brasil, mas nós, o povo de Deus, é que dominaremos o Brasil para Cristo. O Senhor pediu para que fossem escolhidos 12 homens. A ordem foi para Moisés escolher as pessoas mais capacitadas de cada tribo. E ao final de 40 dias, eles retornaram e começaram a dar o relatório a Moisés. Eles não conseguiam falar de outras coisas que não fossem das fortalezas, dos gigantes, enfim, dos problemas que eles encontraram. Caleb até tentou abrir os olhos do povo, mostrando a situação do ponto de vista de Deus, mostrando qual era a perspectiva de Deus para aquela situação, qual era o propósito de Deus para aquela situação. Deus não mandou o povo visitar a terra que era deles para ver os gigantes, para ver as fortalezas. Disso tudo Deus já sabia. Deus pediu para que o povo fosse àquela terra, para eles verem quão produtiva aquela terra era, para eles enxergarem os frutos daquela terra e se animarem, se revigorarem, se pegarem força para dominarem, para lutarem e dominarem aquela terra. Mas eles tiveram uma visão totalmente diferente. Olha o que está escrito em Números 13, a partir do versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. O relatório era tão negativo que os gigantes se tornaram maiores do que verdadeiramente eram, pois o povo, aos seus olhos, passara a se ver como gafanhotos, pequenos, insignificantes, presas fáceis de serem abatidas. E esses líderes, os escolhidos, os maiorais, trouxeram medo, insegurança, desesperança, incredulidade ao povo. Assumiram uma posição de derrotados, que não iriam lutar pelas promessas de Deus. Não conseguiam enxergar que Canaã era deles, pertencia a eles, que eles tomariam posse dessa terra. No capítulo 14, nós vemos a palavra nos contar que o povo chorou. O povo passou uma noite inteira chorando, queixando-se contra Moisés e contra Arão. Eles desejaram morrer no Egito ou no deserto. Eles queriam, inclusive, destituir Moisés. Desejaram eleger um novo líder, um novo chefe, para voltarem ao Egito. Mas agora, olha só, como 2 homens fizeram a diferença naquele povo. 2 homens
Dois homens que tinham a visão de Deus. Dois homens que entenderam no seu coração o que Deus havia prometido, que atentaram às promessas de Deus e não ficaram cegos. O medo, o que viram, as adversidades não os cegaram. Olha só, em Números 14, versículos do 6 ao 9, diz assim: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo. Meus amados, não tenham medo. Abram os olhos e vejam as promessas do Senhor nas suas vidas. Voltem a enxergar as situações como Deus as enxerga. Enxerga os propósitos de Deus nessas situações. Já foi nos dito, já foi nos falado de recomeço, que é tempo de recomeço, que é tempo de nós olharmos para o que o Senhor quer fazer. Muitas pessoas estão presas à noite, como está escrito no livro de Salmos, capítulo 30. A noite o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meus amados, o choro durar uma noite, enquanto dura a escuridão, enquanto dura a dor, enquanto permanecer olhando para a escuridão, para as circunstâncias, para as más notícias, vai continuar chorando. Agora, quando se olhar para o que o Senhor vai fazer na sua vida, você vai conseguir ver o dia amanhecer. Você vai conseguir ver a luz de Cristo e vai conseguir se alegrar com as promessas de Deus. Porque nós temos que começar a enxergar as situações como Deus vê. Nos enxergar dentro delas como Deus nos enxerga. O que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas Deus nesta manhã nos trouxe para nos encorajar a recuperarmos essa visão. A voltarmos a enxergar o que Deus sonhou, planejou para as nossas vidas. A nos encorajar a voltarmos a enxergar as promessas dele para nós. A relembrarmos de quem somos em Cristo Jesus. E somos a imagem e semelhança de Cristo. Nós somos novas criaturas. Nós somos filhos e herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós somos tesouros particulares de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade e exclusiva de Deus. Tudo isso é você, meus amados. Tudo isso é como Deus te vê. Então tenha fé, tenha ânimo e saiba que o Senhor é contigo. O Senhor está conosco nesta batalha. O Senhor está dizendo que esse vírus já perdeu força, que a proteção desse vírus acabou e o Senhor é conosco para nós não termos medo, porque nós venceremos. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Deus, eu te engrandeço e te exalto por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Pai, abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar, Senhor amado, o propósito verdadeiro do Senhor, o seu sonho, os seus planos para as nossas vidas. Pai querido e bendito, porque nós sabemos, ó Deus, que nós não precisamos temer. Nós não precisamos, ó Pai querido e bendito, parar de lutar, porque sabemos, ó Deus, que o inimigo, o Senhor já tirou as forças dele. E nós os devoraremos como se fossem pão, de maneira fácil, rápida. E nós venceremos. O teu povo, Senhor, o povo brasileiro, a nação brasileira vencerá mais esta adversidade. Eu abençoo o Brasil, abençoo a nação brasileira, em nome de Jesus. Bom dia, a paz de Cristo.